Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Conectarium. Hoje para a gente falar do nosso ilustre Mercúrio retrógrado, que se soma ao coro de planetas, gritando entre Áries e Peixes, espelhando para a gente essa finalização de ciclo e começo de um novo ciclo. Se você está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho. Se você está de volta, é sempre uma honra ter você aqui, ter você lá no Instagram, ter você comentando, considera se inscrever. O seu like me ajuda muito a dar continuidade para esse trabalho. E bora lá a gente pensar sobre o ciclo de retrogradação do ano de 25. Vou focar nesse período agora. A gente chegou aqui na jornada, né, gente, de um mês cheio de eventos astrológicos, como a gente falou no vídeo da jornada. Vou deixar o link aqui para vocês. Acabando de sair de um eclipse e eis que Mercúrio retrograda numa galera no signo de Áries que a gente vai relembrar, certo? Então, só para a gente ter um panorama de 2025, assim como 2024, retrogradando primordialmente no elemento fogo, que é um elemento assertivo, um elemento pioneiro, e especialmente Áries, que a gente está falando de embates, de territorialismo, de nacionalismo, esse ressurgir do eu, que a gente vem tanto falando aqui. Então, as retrogradações acontecem. Vamos falar o que elas são, a simbologia de Mercúrio, os signos mais afetados. Vamos comentar um pouco, né? E você pensar junto aqui comigo, a gente refletir juntos sobre a simbologia de Mercúrio, o seu Mercúrio no mapa. Vamos conversar um pouco. Então, março e abril, né? 15 de março a 9 graus de Áries. Eu estou inserindo os graus para você poder acompanhar no seu mapa, acompanhar nos mapas que você acompanha na sua vida, filho, marido, enfim, relações. 15 do 3 a 9 de Áries, até 7 de abril, aí ele volta para Peixes. Eu vou colocar toda a jornada da retrogradação de Mercúrio para a gente ver juntos aqui. Então ele volta para o signo de Peixes, vamos ver as datas certinho, até o grau 26. Em julho e agosto, que é um meio de ano também cheio de mudanças astrológicas, como a gente sabe, pela inserção dos planetas lentos em mudanças de signo, principalmente Áries, de novo esse grito ariano. 18 de julho a 15 graus de Leão, aí a gente já está falando de Leão, que é um símbolo de poder, que é um símbolo de autoridade. A gente está vendo essa geopolítica no mundo extremamente tensa, muito por conta da já formação de Saturno-Netuno, como a gente está falando nos últimos vídeos. Então vai de 15 de Leão, de 18 de julho, até 11 de agosto, a 4 graus do mesmo signo de Leão. Lá no final do ano, em novembro, então, aí a vez de Sagitário, volta para Escorpião. Então, Sagitário é um signo de fogo exuberante, né, que fala de diplomacia, fala de judiciário, de temas legais, de expansão, de perspectiva, de não fronteiras. E a 6 graus de Sagitário até o dia 29 de novembro a 20 de Escorpião. Então, temos esse retorno para o signo de Escorpião, também um signo ligado a poder e autoridade. Bom, vamos ver um pouquinho o Mercúrio, maestro da razão. Mercúrio, ele tá até mais ou menos 28 graus de separação do Sol. Ele é um planeta que está sempre pertinho, certo? O primeiro. Então é como se no nosso mapa a gente tem o Mercúrio ou no mesmo signo do Sol, ou um signo antes, ou um signo depois. E é super interessante a gente pensar sobre isso, né? É meio que a gente é chamado à razão, não tem como fugir muito de Mercúrio, ele está sempre muito perto. É até legal ver se o Mercúrio está depois do Sol, se primeiro essa intuição do Sol acontece e depois vem a fala, se ao contrário fala antes dessa percepção solar. Interessante esse paralelo entre Mercúrio e Sol. Eu sou uma apaixonada por Mercúrio, eu batizei de maestro da razão, porque eu acho que a gente vive primordialmente dentro da nossa mente. E o controle da mente, a gente poder acessar os nossos pensamentos de uma maneira construtiva. Vocês sabem que eu trabalho muito no processo de cocriação aqui, a gente usar o céu para agir e a gente mora dentro da nossa mente, né? Como que a gente elabora os pensamentos e que caminho a gente faz, qual é o padrão de pensamento do seu Mercúrio de nascimento. E agora, no céu, a gente está falando mais desse céu coletivo, é o convite da gente repensar, né? As retrogradações trazem o repensar, o reanalisar. Eu vejo o Mercúrio, a gente pensar em 3 grandes blocos, né? Claro que a simbologia de um planeta a gente nunca consegue esgotar. Mas, primeiramente, a gente pensar em mente, comunicação, pensamento, essas idas e vindas de março, a gente deixar um espaço
dessas alterações todas, né? Eclipse, Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado, ano novo astrológico, no final do mês, perdão, Netuno entrando em Áries, já tem vídeo aqui no canal falando disso, deixando todos os links aqui para vocês, pessoal. Então tem esse lado mental da gente repensar de novo essa área, a gente vai exaustão falar de Áries, essa área onde você tem Áries e Peixes, o que está sendo repensado, reanalisado, tem planetas ali? Esses planetas estão em que signo, né? Qual dos dois signos e regem quais casas? O que essa dinâmica está trazendo, né? Entre essa reanálise geral de Mercúrio, depois a gente fala um pouco da passagem por Áries, da passagem por Peixes, mas pensamento, decisões, a lógica por trás dos pensamentos, a escrita, o que se fala, o que se comunica, tecnologias, é muito famosa, né, a passagem de Mercúrio por questões tecnológicas. De fato, a gente vê mais oscilações, a gente vê intercorrências. Casa de Ferreira, espeto de pau, né? Aconteceu uma vez, meu marido comprou um computador pela internet, eu falei, bem no Mercúrio retrógrado, aí pensei, não vamos exagerar, né? Eu comigo mesmo, nada está escrito na pedra e tal. E eis que chegou um computador completamente diferente do que ele tinha pedido. De fato, acontece essas intercorrências, mas eu comento sempre aqui da gente usar a retrogradação de Mercúrio de uma forma mais ampla, vocês já me conhecem que estão aqui, mais profunda, desse repensar ou jogar essa lógica do Mercúrio para olhar para dentro. Lembrando que nas retrogradações tem uma proximidade, né? Na retrogradação de Mercúrio, uma proximidade com o Sol. E quando um planeta está entrando no movimento retrógrado ou direto, ele está intenso, porque ele está quase, né, para primeiro, né, estacionário, e depois ele começa a andar para trás. A gente vai falar dessa ilusão de ótica, né? É uma ilusão de ótica, não é real, né? A gente, no mesmo sentido que a gente, quando está emparelhando com um carro que está mais rápido do que a gente, dá a impressão que aquele carro está andando para trás. A mesma coisa com os planetas. Apesar de ser uma ilusão de ótica, o que importa para a astrologia é como nós enxergamos esse movimento. É a simbologia que está por trás, afinal estamos aqui na Terra e assim vemos esse movimento, certo? Pensar também em divulgação, né? Tudo que a gente divulga faz conexões, pontes com pessoas, pontos de conectar ideias. Nesse bloco do meio, a questão de Mercúrio enquanto mobilidade. Lembra que Mercúrio, Hermes na mitologia, era o único que ia em todos os mundos, que tinha o acesso livre, né, até para ir lá para Hades, no mundo subterrâneo, todos os universos, né, ele conseguia circular em todos os reinos. Então tem essa mobilidade de Mercúrio, tem até as asinhas de Mercúrio na mitologia. Então essa ideia de movimento também associado à retrogradação de Mercúrio, quando a gente fala problemas no trânsito, erro de caminho, porque a nossa mente, de alguma forma, está mais enevoada, somado ao fato de estamos entre eclipses, né, boa parte desse período da retrogradação. Então, vamos respirar e pegar leve nessas áreas de experiência que você tem. Tudo isso, me conta o que é, me comenta aqui, até vocês me ajudam muito no comentário. Tenho pedido para vocês, da galera raiz, aqui nos últimos vídeos, me ajudarem com os comentários, que vocês não têm ideia de como vocês ajudam a essa troca e a comunicar com o YouTube. Então, os deslocamentos, o trânsito, claro, rever agenda, rever planejamento, acontece mesmo, da gente, né, confundir datas, confundir trajetos. Também Mercúrio associado à vida social, ao meio social imediato, principalmente se você tiver casa 3 ali tomada desses planetas todos que a gente está comentando, concentrado em Áries e Peixes. Mercúrio fala dos pares, né, das relações com os pares, por isso também é associado aos irmãos, análogo à casa 3, que também está associado aos irmãos, e o signo de Gêmeos, né? Então, uma das regências, né, Mercúrio rege Gêmeos e Virgem. Então, essa lógica, né, a comunicação, a fala em Gêmeos, a lógica, a inteligência, tudo isso. E em Virgem, a gente esmiuçar, né, discernir, que é outro traço. Então, tem a ver com relação com irmãos, eventualmente, e esse meio de conexão social no qual você circula. Então, pensa amplo, pensa
nessas simbologias todas para analisar esse ciclo. Gente, olha a quantidade de galera aqui nesse limiar, nesse grito ariano, desse grito do novo, desse ressurgir, desse restart, reboot que a gente está dando no mundo, né? Esses dois aqui se aproximando, Saturno e Netuno, não é tema desse vídeo, mas a gente nessas idas e vindas entre o final de um ciclo e o começo de outro. E essa soma aqui de Mercúrio. Bom, Mercúrio então vai passar por estar em Áries. Eu vou colocar todas as datas aqui para vocês, daqui a pouco vocês vão ver as datas certinho com os graus. Então, nesse período de Áries, Mercúrio em Áries é o sincericida, assim, a franqueza absoluta, né? Mais do que sincero, porque o franco, ele fala o que tem na cabeça, o que está na cabeça. O sincero, quando abre a boca, fala a verdade, né? O franco já vai falando coisas. Então, tem esse sincericídio no Mercúrio em Áries. Então, o impulso, o dinamismo, né? Cuidado com a impulsividade. Como a gente está falando dele retrógrado no período que está em Áries, o cuidado com a escrita, o cuidado com os e-mails, o cuidado com o que fala, como fala, porque tem esse lado mais da impulsividade, da autorreferência. A gente vai ver que bem diferente de quando ele estiver em Peixes, tá? Em Peixes é outra pegada. Então, tem esse lado iniciador do Áries. E a gente está falando do lado sombra, né? De repente, provocação, competição, esses lados mais pontiagudos do Áries, e o cuidado com a briga verbal, né? Isso que a gente também pode ver no mundo com essa concentração em Áries. A gente está num período super tenso, onde está tudo por um triz, uma faísca ali. Então, essa coisa da comunicação, do embate, tanto no nível coletivo entre nações, como a gente está vendo, mas também na nossa vida pessoal, de olhar aí, especialmente todos os trânsitos, gente, especialmente vai falar se você tem um Mercúrio mais tenso ou planetas ali entre Áries e Peixes. Cada um de nós vive qualquer trânsito de uma maneira muito única, muito particular. Então, se debruça sobre o seu mapa. Acho que se você está aqui, segue o canal e gosta do canal, você é do tipo que se debruça e que gosta e que estuda. Então, veja aí os planetas que estão acionados e como você responde. Como é que é o seu tipo de comunicação? Né? É mais assertiva? É mais passiva? Que aspectos está fazendo aí no seu mapa? Como é que é isso? Que áreas estão sendo repensadas, né? Então, a gente tem esse tom mais raivoso com muito Áries nesse período. É regido por Marte, o guerreiro. Por outro lado, a gente pode usar essa energia de Áries, é o processo da cocriação, para a gente ter esse ímpeto pioneiro, para a gente ter, né, de repente, as ideias que estão na sua mente possam ter essa energia de início de Áries, que é sem igual, né, gente? É o signo que abre o zodíaco, que tira, que coloca em movimento, que tem aquela força iniciadora que é brutal em Áries. É muito potente. Então, como de repente você faz essas pontes? Tem muito fogo nesse momento, né? Então a gente tem essa questão de fogo muito latente no céu. Tanto no sentido literal, né? A gente começou o ano com todas essas notícias de incêndio, enfim, na Califórnia principalmente. Claro que quando a gente fala, tem pontos específicos do mundo, mas há uma tendência com esse fogaréu todo. Quando o Mercúrio vai para Peixes, aí a gente está falando de uma pegada muito diferente. Em Peixes ele está no seu exílio, lembrando que o Mercúrio rege Gêmeos e Virgem. Peixes é oposto a Virgem, então ele está exilado. O cuidado com o Mercúrio em Peixes é a confusão, a dispersão. Ele estando retrógrado em Peixes é a dupla pegadinha, porque o Mercúrio em Peixes já dá um ar mais avoado, deixa a vida me levar. Com ele retrógrado e a gente vai ver a data que ele fica conjunto a Netuno, regente de Peixes, que dá mais esse lado de idealismo, de buscar o ideal, ou de se vitimar, né, ou cair para um pensamento em uma espiral negativa, mais melancólico, um signo de água, onde a gente pode ter assuntos de comoção do ponto de vista coletivo, porque há uma sensibilidade maior quando a gente está falando de Peixes. Há uma intuição maior, olhando o lado luz, né? Intuição,
olhar o lado espiritual, o lado de empatia, de elevar o pensamento. Acho que a saída de um Mercúrio em Peixes é a gente elevar o pensamento para um nível onde a gente consiga ver em perspectiva. Peixes é o último signo do zodíaco que traz essa ideia do todo. Então, não cola nas situações, porque com muita água e muita vulnerabilidade em Peixes, a tendência é a gente colar na situação, cria o velho e bom distanciamento, vai lá para a arquibancada da situação e veja o movimento de fora, de longe. E em Peixes a gente está mais ligado nesse ideal, mais iludido, né? E a gente tá com esse impasse com Saturno e Netuno se aproximando em 25 entre o ideal e o real. Né? Então, o ideal netuniano e o real do possível. A gente está com um confronto com o real o tempo todo, especialmente aqui nesse ano de 25 por conta disso. Tudo bem reanalisar, né? O lado da retrogradação, eu trouxe de novo, eu tenho apaixonite pelas todos os ensinamentos dos discursos de Platão, engatinhando ainda nessas leituras, mas o mito da caverna é muito famoso, eu deixo aí para vocês as referências, né, no livro 7 da República, onde ele lembra a gente que o mito da caverna fala, né, que o ser humano está acorrentado, que a gente vê da realidade são as projeções que são refletidas numa parede. A gente não vê a realidade inteira. Nós estamos todos dentro de uma caverna. A nossa percepção é falha, especialmente no período que a gente está mais disperso em Peixes ou conjunto a Netuno. A gente tem uma visão da realidade fragmentada, baseada no que a gente consegue ver. Então, tudo bem as reanálises, né? Tudo bem a gente ter os períodos de retrogradação, tudo bem rever. Idas e vindas fazem parte, e o mês de março especialmente, então nós precisamos estar em paz com idas e vindas, tomando os cuidados, né? Tomando cuidado de como a gente se comunica e tal. Então estamos na caverna de Platão, vemos este mundo, sempre que eu vejo essa imagem que eu lembro do Instagram, né? Lembro dessa coisa muito instagramável que a gente vê, e na realidade as coisas não são assim, e Saturno está chamando a gente para esse, sempre, né? Para esse olhar do concreto, da realidade, né? Saindo do ideal, estou falando agora por conta da aproximação de Saturno com Netuno. Há um confronto desse ideal para a gente vir para a realidade. Então, vamos usar a nosso favor o que está sendo reanalisado. Por que está sendo reanalisado? Por que as idas e vindas de alguma decisão, de alguma situação nesse pós-eclipse, né, que começa? Vamos olhar então a jornada do Mercúrio retrógrado. Então, eu coloquei aqui para vocês desde o ingresso em Áries, dia 3 de março, aí dia 11 de março, encontro com Vênus, que é interessante, porque aí a gente tem a fala, apesar dela estar em Áries, impulsiva, como a gente viu, tem um toque de Vênus que traz harmonia, traz uma comunicação mais diplomática. Depois temos no dia 15, logo seguidinho do eclipse, do dia 14, temos o Mercúrio entrando em retrogradação a 9 graus de Áries. Dá uma olhadinha aí no seu mapa, todo esse circuito que a gente comentou. Dia 25/3, acho que a gente tem uma oportunidade interessante, porque o Mercúrio encontra o Plutão em Aquário, o Mercúrio em Áries, signo de fogo, encontra Plutão em Aquário, um signo de ar. É uma conversa fluida entre esses dois elementos, é um sexto, um aspecto de 60 graus. A gente tem a oportunidade de ter aquelas conversas difíceis, sabe? Que às vezes não alcança a camada que a gente queria alcançar. E um Mercúrio-Plutão fluido, a gente consegue trazer os assuntos de crise, talvez, de uma forma fluida, de uma forma que, sabe, que a pessoa entende o que a gente está querendo dizer e que não é uma coisa fácil de falar. Aí no dia 29, que eu coloquei aqui para a gente não esquecer, não somente essa conjunção, ele volta para Peixes, que é uma pegada completamente diferente, como a gente viu de Áries, onde a mente está mais dispersa, mais impressionável, mais vulnerável, mais empática, mais aí a gente usar aquela característica de signo a nosso favor, de perdoar o outro, de ver o outro de um lugar de elevação, ver, né, olhar como da onde essa pessoa está vindo para estar acontecendo tudo isso. A gente é todo mundo humano, todo mundo erra. Esse olhar pisciano, né, mais altruísta, por outro lado mais disperso dentro de um circuito de retrogradação de Mercúrio. E aí no dia 29, que também é o dia do eclipse solar,
que acontece a 9 graus de Áries, é uma lua nova, com essa tônica de comunicação confusa. Então a gente tem o Mercúrio retrógrado, a volta para Peixes, que já dá dispersão, a conjunção com Netuno, que é o regente de Peixes, e traz esse lado mais escapista, né, disperso, não viu detalhe, me escapou, mais vitimista, para a gente não cair num vitimismo e não responder as coisas que a gente precisa responder, né, perante a vida, que a gente já entrou numa energia de água, que até coloquei em azul para a gente ver que aqui é uma janela de tempo, até o dia 16 de abril, quando ele volta para Áries, que temos de novo um tom mais melancólico, um tom mais sensível, há uma porosidade muito grande, uma intuição, uma mediunidade, né, com o Mercúrio em Peixes e especialmente com as confusões netunianas. Então, do ponto de vista prático, dá uma olhada de novo no e-mail, dá de novo uma olhada nos contratos, vê quem que está recebendo. Não vai mandar aquelas mensagens de disparar no WhatsApp e não viu para quem mandou, incluiu a pessoa errada, ou incluiu uma pessoa que não podia ouvir aquela informação. Vamos ficar atento nessa janela. Se você está reservando alguma coisa ou assinando alguma coisa importante, mais um ponto de atenção. Pega uma opinião de alguém mais, ou pede para alguém que, sei lá, entende daquele assunto, olhar com uma visão mais fresca da situação, certo? E aí isso aqui ele volta para Áries no dia 16 do 4, não, tá certo, e dia 10 do 5 ele entra em Touro, tá? Que aí uma outra pegada, outros temas. Então, temos essa jornada da retrogradação de Mercúrio para a gente pensar e usar esses aspectos todos. Esses gritos arianos, só para a gente ver aqui, eu coloquei, tem o vídeo da jornada de Vênus retrógrado, que é a parte afetiva, mas olha só, temos essa combinação de eventos, gente, nessa janela de tempo, tá? Temos a retrogradação de Vênus, a de Mercúrio, o eclipse, 2 eclipses, né, no caso de Mercúrio, porque pega o eclipse do dia 23 também, do final do mês. Muita coisa. Me conta como você está vivendo aqui, como que você pretende orquestrar tudo isso. Dentro desse ano, esse slide a gente vai ver muito, pessoal, porque a gente está, de novo, por que eu falei do grito? Por que eu falei que o céu às vezes fala, às vezes grita? Porque temos também a entrada no próprio março do Netuno em Áries, tem vídeo aqui no canal falando. A gente está vivendo essa inflexão. Então, o que está terminando na sua vida e o que está começando? Então, bora começar com uma energia ariana somada ao equinócio, né, que é a entrada no dia 20, né? Cadê? Peraí, vamos voltar na jornada. No dia 20 do 3, a 0 de Áries. Aqui a gente tem essa energia de início que traz pra gente uma outra vibe. Sai do Sol em Peixes e temos o Sol agregando nessa energia ariana pro bem e pro mal. Vamos torcer que seja para o bem. Por quê? Por que eu falo pro bem e pro mal? Porque a gente tá com essa energia, voltando aqui, bélica, né? Uma energia de pouca paciência. Então, cabe a nós, no nosso circuito, trazer na nossa microcélula essa paciência. A gente tem também, pessoal, Marte em Câncer. Então, o Marte, o guerreiro, as disputas, Câncer, os assuntos domésticos, o lar, as famílias. Vamos cuidar dos nossos núcleos, nos individuais, para que a gente veja uma situação mundo melhor, certo? E usar essa energia iniciadora. Como eu falei lá no vídeo da retrogradação de Vênus, a mesma coisa, né, pessoal? Enquanto tá em Áries, quem tem bastante coisa em Sagitário ou em Leão, que são os signos de fogo, se beneficiam dessa passagem do Mercúrio por Áries. Então aí forma um aspecto de 120 graus, que é o aspecto mais fluido na astrologia, o trígono. Veja como você tira proveito dessas situações. Quando ele for para Peixes, aí são os signos de água, certo? Escorpião e Câncer é que vivem esse aspecto de harmonia, nesse repensar, divulgar, reanalisar, tudo que a gente falou da simbologia de Mercúrio. Essa passagem de Mercúrio por Áries favorece os signos de ar. Eu tirei Libra por conta de ser uma oposição, certo? Então, Aquário e Gêmeos são favorecidos. E aí a gente viu lá na jornada que pega Plutão em aspecto, não chega a pegar Júpiter, mas pega o Plutão por esse aspecto. Mas esses signos, de alguma forma, estão favorecidos.
Os signos antes e depois, pessoal, que não fazem os grandes aspectos, né, estão mais peregrinos, que a gente fala, estão mais neutros, entre aspas, porque os signos que antecedem e que sucedem, um signo está sanduichado, digamos assim, entre duas energias muito diferentes. Esse é o desafio, né? A gente tem uma energia muito diferente, como a gente vem falando, peixes para Áries, um termina o zodíaco, o outro inicia. E Áries, impulso, risco, quando chega em touro, tem muito touro por aí, é uma energia de fixação, uma energia de manutenção, de pouco risco, baixa tolerância ao risco, enquanto o Áries vai fazendo no impulso, é o iniciador. Então tem essas diferenças de tonalidades, certo? Falando do sextil, quando o Mercúrio estiver em peixes, aí a gente tem um sextil com os signos de terra, Capricórnio e Touro. Aí sim, tá? Taurino de plantão, a gente tem esse aspecto de sextil quando tiver num signo de água. Água e terra se retroalimentam, fogo e ar, assim como na natureza. A astrologia toda pautada na natureza. Aí os signos cardeais, iniciadores, né? Então, na passagem por Áries, a gente tem as quadraturas. Eu nem fiz o esqueminha de catavento que eu gosto de fazer, porque aí eu vejo esse aspecto de quadratura como motor, especialmente na modalidade cardinal de início, que a gente tem esse duplo motor. Aí o cuidado, a gente está falando de embates, né? Não vamos minimizar, a gente está falando de tensões e quadraturas aqui. E aí a pergunta é como você se distancia da situação e tudo que a gente comentou aqui hoje e consegue fazer essa reanálise com um grau de isenção, que já é mais difícil, mas como que a gente agora, desde já vai trabalhando isso dentro aí da sua configuração, certo? Quando o Mercúrio passa para peixes, essa janela de peixes que a gente viu, aí ele aciona por quadratura os signos mutáveis, ok? Que são Sagitário, o Gêmeos e o Virgem. Aí vai para esses signos atenção enquanto tiver em peixes. Certo, pessoal? Bom, aqui eu coloco o mapa do Brasil para a gente olhar, já tenho falado em todos os últimos vídeos. Áries e peixes está nesse limiar, né? Muito acionado o eixo de economia do Brasil, apego, desapego. Então a gente tem esse limiar. Eu coloquei de tensões de economia, a área de comunicação, né, de divulgação, de mídia, tudo isso acionado no mapa do Brasil. Eu coloquei aqui também para inspirar você a fazer a sobreposição para o seu mapa de nascimento, né? Então você vai olhar ali onde você tem peixes e Áries, às vezes está na mesma casa, às vezes está no limiar entre duas casas, e observa aí, dá uma olhada como que isso aciona para você. No vídeo de ontem, não tá nesse daqui, pessoal, mas no vídeo de ontem que eu fiz para o quê? Para o eclipse. Tem no final desse vídeo, eu coloquei o slide dos significados das casas. Dá uma olhadinha lá, se você está chegando por esse vídeo. E tem um monte de material aqui no canal do Conectário. Se você não se inscreveu, se inscreve. O teu like me ajuda muito, o seu comentário também. E a gente se vê no próximo vídeo. Que as suas reanálises de Mercúrio retrógrado sejam maravilhosas. Um excelente, maravilhoso ciclo para todos vocês. Beijo enorme. Até a próxima.